Você já teve a sensação de que um dado anime ou série não tem o reconhecimento merecido por parte da comunidade? Uma história que tem pontos e qualidades que mereciam mais carinho por parte do público? Eu costumo sentir isso de uma maneira até que bem frequente, já que eu assisto mais animes já um pouco antigos do que encher a minha lista de anime de temporada que eu vou acabar esquecendo da existência 3 dias depois de assistir. No vídeo de hoje eu vou falar de um desses animes. Psycho Pass é possivelmente um dos melhores animes de ficção científica de todos os tempos, e eu tenho que admitir que não é uma coisa muito fácil de se dizer, porque ele tem que competir com Ghost in the Shell, Blame, Ergo Proxy e outros, mas a direção, temática e personagens, tudo é muito bem pensado e construído nessa história. O roteiro do Gen Urobuchi tá afiado como sempre, numa obra que aborda a sociedade de controle, domesticação da arte, hiperrealidade e outras temáticas. Porém, mais fácil do que analisar o anime inteiro, até porque tem um vídeo de 50 minutos só sobre isso, é melhor mostrar, porque esse é um dos melhores sci-fi de todos os tempos. Hoje vamos analisar a cena que tornou Psycho Pass um anime lendário. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash e vamos hoje de analisar cena com Psycho Pass, anime de 2012 do estúdio IG Production e roteiro de Gen Urobuchi. O vídeo de hoje é um experimento que eu já queria fazer há bastante tempo, e foi essa cena desse anime que me deu o empurrão necessário para colocar essa ideia no forno. Vamos aqui analisar uma cena e focar no modo como ela é dirigida, suas mensagens e o modo como essa cena em específico fala sobre os personagens contidos nela e sobre a obra em si. Sem mais delongas, vamos a um resumo do anime. Psycho Pass se ambienta num mundo sci-fi, de ficção científica, um pouco distante da nossa realidade, onde o Japão é governado por um sistema chamado Sibyl System, que julga os indivíduos a todo momento através de seu coeficiente criminal. Caso ele esteja muito acima de um número determinado, torna você um criminoso latente e um alvo da polícia. Funciona mais ou menos como um sistema que analisa o seu psicológico o tempo todo, sabe? E em meio a tudo isso temos Tsunemori Akane, que entra na seção de segurança e lá trabalha junto com Kogami Shinya, um co-autor, um tipo de criminoso latente que caça outros criminosos latentes. Agora eles precisam investigar uma série de crimes hediondos que podem colocar tudo que eles conheciam sobre aquela sociedade em xeque. Uma das coisas que eu mais gosto nessa história é que, por mais que ela lide com temas complexos e até certo ponto filosóficos, principalmente com noção de justiça e tal, Psycho Pass raramente fica chato ou arrastado. Esse é um problema que eu tenho com relação a Ergo Proxy, por exemplo. Até mesmo o Ghost in the Shell, o SAC, que não significa serviço de atendimento ao consumidor, e sim Standalone Complex. O quê? Achou que não ia ter trocadilho do carilho? Pois é, Teve sim. Eu vou te dar 5 segundos pra dar dislike no vídeo e fechar a aba. Oh meu Deus, um peru. Ótimo, vamos prosseguir, Vamos prosseguir? Vamos, Mesmo nessa versão de Ghost in the Shell, que é a minha favorita, a história em alguns momentos fica arrastada e não consegue explicar de forma tão fluida os conceitos que ela se propõe a apresentar. Porém, Psycho Pass consegue ser uma história de ação eletrizante e bem legal de se assistir, é bem gostoso assistir os episódios. Acho que é porque o anime se preocupa muito mais em passar visualmente o contexto e não ficar muito tempo explicando tudo por diálogos expositivos e maçantes. A cena que a gente vai ver agora talvez seja a prova disso. Então, vamos a ela. Primeiro de tudo, contexto. Nesse arco, a segurança pública está no encalço de Makishima Shogo, o homem por trás dos crimes terríveis que tem assolado o Japão. Enquanto isso, a amiga de Akane desaparece e Kogami vai atrás dela e acaba sendo pego. Tudo isso um plano de Makishima, que viu no coautor bastante interesse. Agora, Kogami está preso num jogo de caçador e presa junto com um dos, colaboradores de Shogo, em todos os seus planos. No fim, quem acaba encontrando Makishima Shogo não é Kogami, e sim Akane, a inspetora novata. E aqui, antes de começarmos nossa análise, vamos dar uma olhada nesses dois personagens dessa cena, Akane e
Shogo. Comecemos com nossa protagonista. Tsunemori entra na segurança pública meio que sem objetivo específico. Seus testes davam a ela a possibilidade de ingressar em qualquer outra seção do governo, porém ela decide ingressar numa das mais psicologicamente danosas organizações. O que num mundo em que tudo é decidido pelo quão bem a sua mente está, é algo no mínimo perigoso. Diferentemente de Ginoza, outro inspetor que está ali com ela, Akane é muito mais compreensiva com seus coautores, que ela vê não como ferramentas e sim como parceiros, sendo vista até como ingênua por seu senpai, mas ainda assim ela acredita piamente que o Sibyl System funciona. Essa inocência vai ser muito importante mais pra frente na nossa análise. Já a Makishima Shogo é um homem que eu só consigo definir como perverso, alguém que se diverte com o desespero e a tragédia alheia, alguém que sente prazer na manipulação e nos jogos mentais. Porém, Shogo tem uma característica que o torna quase um intocável e acima da lei. Seu coeficiente criminal não cresce, pouco importa as verdadeiras atrocidades que ele comete, sendo de certo modo um privilegiado dentro de uma sociedade como aquela. Porém, ele simplesmente não consegue aceitar o modo como a sociedade se estrutura. Uma sociedade em que as pessoas entregam seu direito e mesmo seu livre-arbítrio para um sistema sem rosto ou nome. Por isso ele deseja destruí-lo através do completo caos social. Uma coisa interessante sobre a composição desse personagem é que Shogo sempre está usando branco, seja em suas vestes e até o seu cabelo é branco, dando a entender que ele é uma pessoa pura. Então você pode pensar assim, pô, como alguém tão FDP como ele pode ser puro? Lembra da frase do Vegeta dizendo que ele era o puro mal? Bom, é mais ou menos por aí. Uma vez que esse tipo de escolha em retratar esse tipo de, digamos, vilão, entre aspas, tem muito a ver com essa figura angelical, bela, carisma poderoso e que parece ter quase o direito divino de decidir o destino de toda a humanidade. Você percebe esse tipo de coisa em personagens como o Griffith de Berserk, a Satsuki a Guild Kill la Kill, o Barriguinha Mole. Posso estar enganado, mas eu acredito que essa tradição dos vilões angelicais veio do Ryo Asuka de Devilman. Ai, mas Devilman é ruim. Repete. Dito tudo isso, vamos a uma análise da cena. Ela começa de maneira energética com a Akane chegando até o local onde Shogo está. Aqui vemos o uso da câmera em primeira pessoa e do contra-plongé. Peraí, como é que é o negócio? Ok, eu vou explicar isso melhor, mas antes de tudo, curte o vídeo, compartilha e comenta aí. Tamo junto. Mas homem, o que é esse francês aí que tu tá se utilizando aí, meu nome? Ok, no cinema existem diversos tipos de planos e takes de cena. Um deles é o contra-plongé, que seria um plano em que a câmera é posicionada de baixo para cima, com o objeto sendo filmado estando acima dela. É um plano em geral usado para criar uma sensação de poder, como se o indivíduo naquela posição fosse superior. Um exemplo clássico desse tipo de cena está na primeira reunião entre o Shinji e o Gendo. Nela, o Eva se mostra gigante perante o garoto, porém acima do Eva estava Gendo, mostrando que aquele homem estava acima até mesmo daquelas poderosas máquinas de guerra. O plano em primeira pessoa já é um pouco mais fácil de explicar. É um tipo de plano em que a nossa visão passa a ser a visão do personagem. Nós mesmos passando a ver o mundo através dele e a entendê-lo, o que não só nos coloca na pele do indivíduo, como nos dá uma sensação de desconforto, pois nós não estamos tendo aquela visão privilegiada de alguém que vê a ação de fora, mas sim somos colocados dentro daquele ambiente. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Um filme que aproveita bastante desse tipo de plano é O Silêncio dos Inocentes. Pô, será que isso tem a ver com o fato de que o Shogun é um psicopata que nem o Hannibal Lecter? Enfim, prosseguindo, depois dessas tecnicalidades todas aí, temos o Shogo falando um pouco sobre seus objetivos e visão de mundo. Ele então pega uma espingarda e a joga no chão e propõe um teste para Akane. Aqui é interessante mostrar uma coisa. Temos um contraste entre a inspetora usando uma Dominator, que é uma arma mega tecnológica e poderosa, e Shogo, que usa apenas uma navalha. Mas será que isso é uma referência ao Sweeney Todd? Vamos parar com essa coisa de referência?
Vamos parar, né? Enfim, esse uso desse objeto específico não só faz sentido naquele contexto, uma vez que nessa sociedade o uso de armas de fogo é muito restrito, bem similar ao Japão da vida real, na verdade, como mostra também o compromisso de Makishima Shogo ao não se render ao uso de artifícios modernos, o que ele condena. Mas vamos ao teste do Makishima em si, né? Nesse, digamos, jogo, o que o psicopata quer testar não é Tsunemori, e sim toda aquela sociedade. Nessa parte é agonizante ver a inspetora tentando usar a Dominator, mas a arma só trava, já que a Dominator só se ativa quando o coeficiente criminal está muito elevado. Ver aquilo do ponto de vista da Akane é ainda mais agonizante, sabe? Ver o coeficiente criminal, ela olhando pro coeficiente criminal do cara e ele não subindo, é uma coisa que, não importa quantas vezes eu vejo essa cena, é algo que me deixa agoniado, sabe? E aqui vemos a parte que torna essa cena um absurdo de genial. Makishima propõe a Akane o seguinte, que ela usasse a espingarda para eliminá-lo antes que ele fizesse algo amiga dela. Porém, perceba uma coisa, não importa o que a inspetora escolhesse, Shogo iria vencer, pois se Akane usasse a espingarda para matá-lo, sua morte iria provar que o sistema não funciona. Se ela tentasse usar a Dominator, Shogo também iria vencer, porque ele iria terminar o serviço, conseguir fugir e provar assim que o Sibyl System falhou. Akane escolhe a segunda opção. E note aqui que ela ainda tenta usar a espingarda, porém no último instante hesita. No fim, a inspetora vê impotente sua amiga morrer na sua frente, sem poder fazer absolutamente nada. Então vemos o grito dela ecoando pelos dutos, enquanto Makishima sai tranquilo e triunfante. Assim a segurança pública se vê derrotada por um único homem, pois naquele dia o mal havia vencido. Cara, e a coisa que eu mais gosto nessa cena é o quanto que ela nos mostra a sensação de impotência por parte da Akane, sabe? Você vendo ela sentada no chão, desolada, tá ligado? Com o olhar vazio pro nada, enquanto você só escuta os passinhos do Shogo saindo e a amiga dela desfalecida. Uma coisa que eu sempre gostei muito na escrita do Gen Urobuchi, seja ele escrevendo Fate Zero, seja ele escrevendo Madoka e até mesmo em Psycho Pass, é no modo como ele não apela para uma violência quando não é necessário. Um problema que eu tenho com boa parte de histórias que apelam muito para violência é que eles sempre fazem questão de mostrar a coisa da maneira mais gráfica possível. Não que Psycho Pass também não faça isso, tem umas cenas, principalmente com o uso da Dominator, que elas são bem gráficas, mas o problema é que quando você vai usar muito dessa violência, ela acaba ficando banal. Ela acaba perdendo o impacto. O que não seria um problema se fosse uma história como, por exemplo, sei lá, O Esquadrão Suicida do James Gunn, que essa violência ela é algo banal, ela é algo caricato de certo modo. O problema é que as histórias, principalmente mangá de terror e de ação, eles tentam dar esse verniz de violência, mas acaba sendo uma coisa muito vazia. Já o Gen Urobuchi, ele sabe administrar isso muito bem, e você vê isso principalmente nessa cena, porque nós não vemos o Makishima cortando o pescoço dela, ou mesmo ela gritando ou morrendo. Nós simplesmente vemos ele perto de cortar o pescoço, a cena corta para um breu com a Akane gritando. E isso é uma composição de cena que significa que às vezes não mostrar é mais chocante do que mostrar algo graficamente falando, sabe? Eu até acredito que esse uso desse breu foi para aumentar a tensão. Não só para aumentar a tensão, mas para mostrar pra gente que não faria diferença nenhuma. É só para reforçar essa noção de, talvez, de impotência que essa cena mostra. Porque é a sensação que a gente tem quando assiste essa cena em específico. Toda vez que eu vejo Psycho Pass, e é uma coisa estranha porque eu já vi Psycho Pass várias vezes, mas toda vez que eu vejo essa cena, eu sinto um verdadeiro soco no estômago. É algo que atinge no seu âmago, porque é uma coisa que você não costuma sentir em outras histórias, principalmente
pra gente aqui que cresceu lendo mangá de Battle Shonen, tipo Naruto, Dragon Ball e tal, não que eles não tenham momentos de tristeza ou de desamparo, mas essa verdadeira sensação de impotência, da sensação de que você não pode fazer absolutamente nada, é uma coisa muito chocante, sabe? Eu até acho interessante essa escolha deles terem usado a Akane para enfrentar o Shogo e não o Kogami, porque é a Akane que tem essa sensação de ingenuidade, essa coisa dela ser uma pessoa ingênua, inerentemente boa, e ela acabar tendo que enfrentar esse mal absoluto e ela acabar perdendo para esse mal absoluto. Mas a coisa que eu mais acho impressionante dessa cena não é porque o Makishima derrotou a Akane, a pessoa Akane. Porque quem ele derrota naquele momento não é a inspetora, não é um indivíduo, mas sim o próprio sistema. Porque o sistema do Sibyl System ele é ineficiente para julgar o Shogo. A máquina não é capaz de julgar um indivíduo humano que é o Shogo. E é uma coisa que ele vai bater muito nessa tecla com relação aos objetivos dele e com relação ao que ele quer. E é de um primor, eu já falei sobre isso, que é algo que eu não costumo ver em anime e mangá. É uma coisa de uma visceralidade, ao mesmo tempo é algo meio difícil de explicar até aqui. Eu sei que até é meio contraditório dizer isso, né? Porque é um vídeo de eu analisando uma cena e dizer que eu não consigo explicar, uma coisa meio que contradiz a outra, mas eu não consigo explicar de uma outra forma, de uma outra maneira. A única sensação que eu posso sentir, que eu posso dizer pra vocês, é uma sensação de que às vezes o bem simplesmente não vai vencer. Eu acredito que essa talvez seja a coisa mais realista que você pode mostrar numa obra de ficção, sabe? A coisa de que às vezes o bem não vai vencer. E é isso. E é uma coisa que o Gen Urobuchi em todas as suas obras fala sobre isso. E eu acredito que seja isso que torna as obras dele um diferencial frente a tudo que a gente está assistindo nos dias de hoje. Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos vídeos novos todas as segundas-feiras ao meio-dia, podcasts novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio e às 8 horas da noite em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.